aula de hoje, nós vamos retomar um pouco a ideia de fração. Pense no seguinte, esse nosso círculo aqui é o inteiro, é o todo. Quando nós dobramos ele ao meio, nós ficamos com duas partes iguais, ou seja, duas metades. Então aqui eu tenho o nosso 1/2, nossa metade. Se eu pegar uma dessas partes, eu fico com 1/2, uma metade. Eu dividi em duas partes, peguei uma. Se nós dobrarmos novamente ao meio, nós temos o nosso círculo dividido em 4 partes. Destas 4 partes, se eu pegar um pedacinho, eu tenho 1/4, 1 de 4 partes. Se eu pegar 2 pedacinhos, eu tenho 2/4. 2/4 é o equivalente a 1/2, como nós já vimos, certo? Então, para nós relembrarmos um pouco das frações. Então, a ideia é que com as dobraduras nós possamos enxergar melhor esses ângulos. Vamos ver melhor isso no quadro. Voltando então à nossa ideia de fração que nós vimos com aquela circunferência de papel. Quando eu tenho a figura aqui inteira, este é o nosso inteiro. Ou seja, ele não foi fracionado. Quando eu fiz a primeira dobra, que eu dividi ele ao meio, pode ser assim também, dividido em duas partes iguais, e eu pego uma dessas partes, eu tenho a figura dividida em duas partes. Eu só peguei uma parte, então é 1/2. Quando nós dividimos a mesma figura em 4 partes iguais, e nós pegamos uma parte, nós ficamos então com a figura, o inteiro, dividido em 4 partes, e foi pega só uma parte. Agora, se eu pegar mais uma parte aqui, ao invés de uma parte, eu peguei 2 partes das 4 possíveis. Só que essas 2 partes é a metade da figura, então 2/4 é o equivalente a 1/2. Se nós tivéssemos pego 3 partes, nós teríamos, como você já deve estar imaginando, 3 pedaços de 4 possíveis. Então, aqui embaixo é em quantas partes foi dividido. E em cima é quantas partes nós pegamos. Notem que quanto mais eu divido a figura, menor ficam os pedaços. Então aqui, por exemplo, eu dividi ela em 8 partes. Então a minha figura é um inteiro dividido em 8 partes. Se eu pegar todas as 8 partes, é 8/8, que é a mesma coisa que o próprio inteiro. Agora, se das 8 partes que eu dividi eu pegar 2 partes, eu vou ter 2 partes das 8 possíveis. Notem o seguinte, que estas 2 de 8 é a mesma coisa que uma parte de 4. Então isso aqui é o equivalente também a 1/4. Porque se eu dividisse ele em 4 partes, nós teríamos esta parte aqui de 4 possíveis. 1, 2, 3 e ali a 4ª parte. Então são frações equivalentes. Se nós pegarmos 4 destas 8, então nós temos 4/8. 4/8 é a mesma coisa que nós pegarmos a metade da figura. Então 4/8 é o equivalente a 1/2. Então assim você pode ter uma ideia visual das frações, de tudo que a gente já viu em outras aulas. Então na aula de hoje nós relembramos um pouco das frações. Curta este vídeo, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula.